Nascido nas montanhas do Daguestão e invicto desde 2018, Magomed Ankalaev fez história ao vencer Alex Poatan em março deste ano e se tornar o campeão dos meio-pesados do UFC. Ele encontra o brasileiro novamente neste sábado e, se sair com a vitória mais uma vez, pode acabar de uma vez por todas com as aspirações do paulista na categoria. Mas quem é esse cara? Ele é da equipe do Islam Makhachev? Ele é o Khabib dos meio-pesados? É isso que você vai ficar sabendo no vídeo de hoje. Fala galera ligada no Super Lutas, meu nome é Luiz Antônio Cardoso e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar para vocês a história do Magomed Ankalaev, que enfrenta o Alex Poatan neste sábado com o título dos meio-pesados em jogo. Mas antes, já vai deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Esse tipo de vídeo que a gente conta a história dos lutadores dá muito trabalho e a forma como vocês mostram esse feedback positivo é muito simples. Deixa o like, se inscreve no canal e clica na opção hypar se você estiver assistindo pelo celular. Mas agora, chega de conversa e vamos para a história. O Ankalaev nasceu no dia 2 de junho de 1992, no distrito de Chamilsk, na República do Daguestão, sendo o filho homem mais velho de uma família com outros 5 irmãos e irmãs. Crescendo numa região pobre e montanhosa, a infância dele foi bem difícil. Segundo ele, nessa época eram poucas as famílias que tinham televisão em casa, por exemplo. Ainda muito jovem, na adolescência, sua vida mudou completamente quando seu pai infelizmente veio a falecer após ficar doente. Apesar de não entrar em detalhes sobre a doença que o vitimou, o Ankalaev disse que foi a partir desse momento que ele precisou se tornar o homem da casa. E por incrível que pareça, diferente da família Nurmagomedov, neste primeiro momento o objetivo dele não era se tornar um atleta profissional, muito menos um lutador. Segundo o russo, da infância até a adolescência ele praticava esportes como vôlei e wrestling em estilo livre, mas ele foi levar a sério mesmo quando foi morar em Mahatkala para estudar na Universidade Estadual de Pedagogia do Daguestão. Ele chegou a concluir os estudos. No entanto, foi nessa época que, através de um primo mais velho, ele começou a treinar luta greco-romana. Dá para imaginar o Ankalaev sendo professor? Nessa mesma época, ele também passou a treinar combate sambo. Ele se apaixonou pelas artes marciais e começou a assistir a alguns eventos de MMA locais, fazendo a transição para o MMA amador pouco tempo depois. Foi na academia Fight Club Ekmat que ele começou a treinar, e é lá onde ele se mantém até hoje. Como amador, ele teve muito sucesso. Para vocês terem noção, entre 2013 e 2016, ele foi 3 vezes campeão mundial e 7 vezes campeão nacional na modalidade, lutando com 93 quilos. Além disso, ele também venceu a Copa do Daguestão de Combate Sambo. Por mais que ele estivesse crescendo como atleta, ele não imaginava que fosse lutar no UFC. Segundo o russo, ele tinha uma admiração muito grande por nomes como Randy Couture, por exemplo. Ainda assim, se ele não via o talento que possuía, outros conseguiam perceber. Neste contexto, um de seus treinadores foi muito importante em sua trajetória. Em vários momentos durante os treinos ele dizia: "Vocês podem estar próximos de um campeão mundial." E eu sempre pensava que ele estava falando de mim. Alguns anos atrás, o encontrei e ele confirmou. Ele disse: "Viu? Eu sabia." Mas se engana quem pensa que a vida do cara foi tranquila. Enquanto tentava se desenvolver como lutador, ele trabalhou como segurança num armazém lá no Daguestão. De acordo com ele, esse lugar servia para estocar alimentos para soldados do exército local. Esse armazém também tinha alguns quartos, então ele e outros 3 seguranças dormiam por lá. Esses caras eram amigos e companheiros de treino do Ankalaev. Então, enquanto um estava no horário de trabalho, os outros iam treinar. De qualquer forma, ele evoluiu bastante e fez sua estreia profissional em janeiro de 2014, já como meio pesado mesmo. Ele fez mais algumas lutas em eventos na Rússia e em seu 7º combate profissional enfrentou o brasileiro Wagner Caldeirão, que lutou no UFC entre 2012 e 2013. Ele venceu por nocaute técnico em pouco mais de 3 minutos e meio e em março de 2018 fez sua estreia no maior evento de MMA do mundo. Nesta primeira oportunidade, o Ankalaev encarou o Paul Craig lá em Londres. Ele dominou o escocês praticamente por toda a luta. Praticamente. No final do 3º round ele deu mole e foi pego num triângulo muito encaixado, e faltando apenas 1 segundo para a luta acabar, ele bateu e foi derrotado pela primeira vez como profissional. Essa derrota mexeu muito com ele. Numa entrevista gravada em setembro de 2022, ele disse que depois desse insucesso decidiu passar um mês na casa da mãe, isolado de todos, e chegou a considerar a aposentadoria. Nesse momento, a fé do Ankalaev foi muito importante. Ele é um muçulmano devoto e, com o tempo, a ideia de pendurar as luvas ficou para trás. Ele retornou ao octógono em setembro de 2018 contra o polonês Marcin Pratin, e ele simplesmente não tomou conhecimento do adversário. Ele nocauteou o oponente ainda no primeiro round e desde então não perdeu mais. Pelo menos até agora. Ao todo, ele construiu uma sequência de 9 vitórias seguidas contra nomes de peso.
como por exemplo os antigos desafiantes ao título da categoria, Volkan Ozdemir, Thiago Marreta e Anthony Smith. No entanto, o cara não deixou de se envolver em episódios curiosos, para dizer o mínimo. Em fevereiro de 2020, ele mediu forças com Ion Cutelaba, e a luta foi bem polêmica. O Cutelaba, como sempre, começou a luta com energia lá em cima e tentou seu agressor imediatamente. O Ankalaev acertou os melhores golpes e por mais que o moldavo tenha sentido, ele claramente ainda estava no combate. No entanto, o árbitro Kevin MacDonald se confundiu e interrompeu a luta com apenas 38 segundos do primeiro round. Por conta disso, uma revanche teve que ser marcada. Mas antes dos dois entrarem no octógono novamente, essa luta foi casada e caiu 3 vezes por conta da Covid-19. Quando eles finalmente conseguiram se enfrentar, o Ankalaev nocauteou o Cutelaba no primeiro round novamente, e desta vez não teve polêmica. Pois bem, a vitória contra o Anthony Smith o credenciou a lutar pelo título da categoria em dezembro de 2020 contra o ex-campeão Jan Blachowicz, e foi aí que a série de triunfos dele foi quebrada. Ué, mas como assim? O Ankalaev não só tem uma derrota como profissional? Sim, mas agora a gente vai contar mais uma situação curiosa da carreira desse cara. Ele e o Blachowicz se enfrentaram na luta principal do UFC 282. A luta foi para decisão e quando o Bruce Buffer comunicou o resultado veio a surpresa. Um jurado marcou a vitória para o Ankalaev, o outro pontuou a favor do polonês e um terceiro deu empate. Dessa forma, ninguém se saiu vencedor. Uma coisa importante para falar sobre o contexto dessa luta é que o cinturão estava vago. O Jiri Prochazka, que era o rei da divisão, tinha lesionado o ombro e por isso o Ultimate tinha usado esse combate para coroar um novo campeão. O problema é que o Dana White odiou tanto a atuação dos dois que ao invés de marcar uma revanche, optou por transformar a luta entre Glover Teixeira e Jamal Hill numa disputa de título. Nessa situação, o Ankalaev se viu obrigado a voltar para a academia e tentar provar mais uma vez ser o desafiante número 1. Mas não há nada ruim que não possa piorar. O seu adversário seguinte foi o Johnny Walker no UFC 294, em outubro de 2023, e mais uma vez, ele se viu envolvido numa situação bizarra. Ainda no primeiro round, o russo acertou uma joelhada ilegal no rosto do brasileiro, e após tentar conversar com o Johnny em inglês, o médico chegou à conclusão que ele não podia continuar. Dessa forma, a luta ficou sem resultado e os dois lutadores quase saíram na mão porque o Johnny Walker ficou inconformado com a decisão. E calma, a situação ficou ainda pior para o Ankalaev. Isso porque, nesse meio tempo, o cinturão ficou vago de novo. Dessa forma, o Prochazka, que já tinha se recuperado, enfrentou o Alex Poatan pelo título. O brasileiro tinha subido de peso após ser nocauteado pelo Israel Adesanya na quarta e última luta entre eles. Aliás, eu já gravei um vídeo contando a história do Poatan aqui no canal. Vocês podem conferir clicando nesse card aqui em cima. Pois bem, o Poatan se tornou campeão e coube ao Ankalaev seguir na sua jornada rumo à disputa de título. Ele nocauteou o Johnny Walker na revanche em janeiro de 2024 e foi a partir daí que ele e o Alex passaram a se provocar de forma mais intensa. Enquanto o russo acusava o brasileiro de evitar uma luta entre os dois, o Poatan dizia que o Ankalaev era um lutador chato e que iria fazer ele esperar por uma chance de maneira proposital. Nessa época, alguns fãs e membros da mídia passaram a especular como esse combate poderia se desenrolar, principalmente pelo fato do russo ter uma base no sambo e, pelo menos em teoria, ter a possibilidade de levar a luta para o chão. No entanto, uma coisa importante de se dizer é que, por mais que de fato o Ankalaev tenha o sambo como base, ele está longe de ser uma versão maior do Khabib ou do Islam. Na verdade, ele raramente leva os adversários para o chão. Para vocês terem uma ideia, ele nunca venceu ninguém por finalização e ao longo de toda a carreira no UFC, que já somam 15 combates, ele tem a média de menos de uma queda a cada 15 minutos. E também não é como se ele fosse um cara preciso nessas tentativas de queda, não senhor. De acordo com as estatísticas do Ultimate, ele tem um aproveitamento de apenas 23% quando tenta botar os adversários para baixo. É verdade que em alguns momentos específicos já vimos ele derrubando adversários, mas essa é a exceção, não é a regra. Voltando a falar rapidamente do Poatan, também é importante deixar claro que enquanto a luta com o Ankalaev não era marcada, ele aceitou combates muito complicados com pouquíssimo tempo de preparação. Ele despachou Jamal Hill no primeiro round na luta principal do UFC 300, na sequência nocauteou o Jiri Prochazka pela segunda vez depois que a luta entre Conor McGregor e Michael Chandler caiu, e mais recentemente venceu uma guerra contra o Khalil Rountree. O Ankalaev, por sua vez, ainda venceu Alexander Rakit no UFC 308, para se solidificar de vez como o desafiante número 1. Dessa forma, depois de um bom tempo com os dois trocando provocações, em janeiro a luta foi casada para o UFC 313, em março deste ano. A data foi interessante, visto que o Ramadã deste ano aconteceu entre o final de fevereiro e o final de março. O Ramadã é um período anual, no qual os muçulmanos precisam jejuar por longos períodos de tempo.
Por isso, os lutadores dessa religião, como é o caso do Ankalaev, costumam evitar lutas nesse período, justamente para não afetar a preparação. No entanto, neste caso a necessidade falou mais alto e o cara aceitou o combate. Naquele dia, o jogo de pressão do russo frustrou a trocação de alto nível do Poatan. Dessa forma, ele conseguiu vencer por decisão unânime dos jurados após 5 rounds. Ele quase nocauteou no final do segundo assalto e não correu muitos riscos ao longo da luta. Dessa forma, ele se tornou campeão dos meio pesados do UFC. De lá pra cá, os dois se envolveram em algumas polêmicas e o clima de rivalidade só fez crescer. Eles inclusive se encontraram recentemente no Instituto de Performance do UFC e ficaram alguns minutos se provocando com a ajuda do Google Tradutor. Ankalaev vai tentar defender o título pela primeira vez neste sábado. A transmissão aqui no Super Lutas começa a partir das 7 horas da noite. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, isso é muito importante. Dessa forma o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas e o nosso trabalho chegue mais gente. Coloquem nos comentários o que é que vocês acharam de conhecer a história do Magomed Ankalaev. Também se inscrevam no canal para não perder nada que vai ser lançado por aqui e também sigam os Super Lutas nas redes sociais. Até a próxima!